Olá, você está no canal Zooming In. Hoje falaremos um pouco sobre o capitalismo. Dê uma olhada neste gráfico. Jonathan Haidt, o famoso psicólogo da Universidade de Nova York, chama de o gráfico mais importante do mundo. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que esse gráfico revela um fato simples e irrevogável. Não há nenhum substituto para o capitalismo de livre mercado como promotor da prosperidade humana. O gráfico é baseado na pesquisa conduzida pelo economista britânico Angus Maddison. Os números ao longo do eixo X são anos, 2.000 anos. Os números ao longo do eixo Y são dólares, todos eles divididos pelo número de pessoas do planeta. É o que chamamos de PIB per capita, que é a produção econômica do mundo dividida por sua população. O PIB é considerado a melhor medida do padrão de vida de um país e, nesse caso, o padrão de vida do mundo. Veja agora este gráfico com os indicativos do PIB por regiões. Como você pode perceber, as regiões não aumentam o PIB ao mesmo tempo. Os Estados Unidos aumentaram primeiro. E por que os Estados Unidos saem na frente? Bem, é uma coincidência muito fortuita. O ano de 1776 testemunhou a assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos e a publicação de um livro chamado A Riqueza das Nações, The Wealth of Nations, do economista e filósofo escocês Adam Smith. Em seu livro, Smith explicou como criar uma moderna economia capitalista de livre mercado e todos os seus benefícios. Os sábios pais fundadores dos Estados Unidos levaram a sério os princípios de Smith e em apenas 100 anos, um piscar de olhos, historicamente, o capitalismo transformou os Estados Unidos de 13 colônias na maior economia do mundo e manteve essa posição desde então. A Europa Ocidental também disparou, mas um pouco mais tarde. Aumentou de forma constante durante a Revolução Industrial e depois experimentou um forte aumento após a Segunda Guerra Mundial, quando, entre o final da guerra e os meados da década de 60, abraçou completamente o livre mercado. O Japão também disparou após a Segunda Guerra Mundial, ultrapassando a Europa Ocidental pela primeira vez, depois que os Estados Unidos ajudaram a transição japonesa para uma democracia e uma economia capitalista de livre mercado. A China fez o mesmo depois que o Partido Comunista Chinês implantou algumas políticas limitadas de livre mercado. Só podemos imaginar onde a China estaria agora se seus líderes tivessem libertado completamente as forças do livre mercado. Sim, durante esse período de expansão econômica, os ricos ficaram mais ricos. Isso sempre acontece quando novas riquezas são criadas, mas a classe média e os pobres também se beneficiaram muito. Aqui está outro gráfico revelador. Este é do Banco Mundial. Em 1820, 94% das pessoas do mundo viviam em extrema pobreza. Graças ao capitalismo, em 2015, esse número havia caído para 9,6%. Se combinarmos o gráfico de Angus Maddison e os dados do Banco Mundial sobre pobreza extrema, o que obtemos é algo surpreendente. Prosperidade global sem precedentes e um declínio sem precedentes na pobreza em todo o mundo nos últimos 200 anos. Isso é capitalismo em poucas palavras. Mais um gráfico. Johan Norberg, historiador econômico sueco, mostra como as pessoas comuns se saem bem quando trabalham em uma economia de livre mercado. Desde 1990, a fome, a pobreza, o analfabetismo e a mortalidade infantil diminuíram significativamente com o declínio do socialismo. Tudo isso aconteceu enquanto adicionamos mais 2 bilhões de pessoas ao mundo. Muito mais gente, muito menos pobreza. É isso que a liberdade econômica, ou seja, o capitalismo, pode fazer. Nunca na história a humanidade foi tão próspera, tão longeva, tão sadia e teve qualidade de vida tão elevada. Em 1900, a expectativa de vida média ao nascer era de pouco mais de 30 anos. Hoje, passa de 70 anos. O contingente de pessoas alfabetizadas era apenas de 20%. Hoje é de 85%. A pobreza e a violência estão em declínio também. Em 25 anos após a queda do Muro de Berlim, a renda per capita mundial cresceu tanto quanto nos 25 mil anos precedentes.
graças ao avanço pelo mundo da democracia e do livre mercado. Em 1963, o então presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, defendeu o corte de impostos significativos. Ele disse: "Uma maré crescente levanta todos os barcos." Kennedy não acreditava que os pobres só ficassem mais ricos quando os ricos ficassem mais pobres. Ele acreditava que todos poderiam enriquecer com o crescimento econômico. A história mostrou que ele estava certo. Como podemos ver, aqueles que defendem o socialismo ou qualquer forma dele têm muito o que explicar, pois o capitalismo de livre mercado já provou ao longo dos últimos 2 séculos que é o melhor impulsionador da prosperidade humana. Eu sou Neda Bezerra para o canal Zooming In. Se você ama a liberdade, a democracia, a economia de livre mercado e gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Obrigada!